E acho que é legal o Alencar descrever um pouquinho para o pessoal de Winter, né? Como é que é o padrão da onda T, do segmento ST. Como o senhor comentou, a gente não tem as imagens legais aqui, mas sobre a onda T hiperaguda, como que é o padrão de Winter, para o pessoal aí ficar mais familiarizado, que o senhor falou, esse é óbvio, tem que suspeitar, tem que ficar muito de olho nesse paciente. Né? Bom, o de Winter eu costumo dizer que são duas lesões /isquemias endocárdicas acontecendo ao mesmo tempo. É a lesão do teste ergométrico, por exemplo, que é o infra, e é a onda T hiperaguda. Os dois acontecendo na mesma derivação. Então o paciente tem um infra, uma derivação onde tem onda R, depois ele tem um infra, desnivelamento do segmento ST, quer dizer, o ponto J está lá para baixo, e logo em seguida, desse ponto J lá para baixo, começa uma T de base larga, ampla e simétrica. Os dois acontecendo ao mesmo tempo. Isso num paciente que está com dor torácica. Certo. E aí acho que o que sempre me lembra, pelo menos na minha cabeça, tem essas alterações de Winter, que normalmente é na parede anterior, né? Pelo menos V2 a V4, né? E aí a gente pode ter o padrão de Wellens, que também é são nessas derivações. Sim. Wellens, o senhor acha tão óbvio? Também é de tamanha importância como o de Winter, que o de Winter, se não me engano, é um pouquinho mais recente, né? Mais recente que o Wellens, né? Sim. E como que o senhor vê assim, o Wellens? Descreve para o pessoal um pouquinho. O Wellens eu vejo como uma SOCA, suboclusão coronária aguda. Porque o Wellens é uma síndrome clínica, né? Que a gente está acostumado a ver lá no pronto-socorro do Dante, né? E talvez nas angioplastias do Encor também. Tivemos uma agora, segunda-feira. Segunda-feira tivemos uma linda. Tem bastante, tem com frequência, né? Como é que muito brevemente aqui, não vou me alongar muito, mas eu gosto de contar a história como é alguém com Wellens. Eu sou um paciente com Wellens, tá? Vou te contar como é que eu sou. Doutor, tive dor torácica 1 mês atrás, a primeira vez, doutor. Tava tomando banho, começou a dor, falei pra minha esposa, me leva no hospital. Entrando no Uber, passou a dor, a gente cancelou e ficou em casa mesmo. Doutor, no dia seguinte a mesma dor de novo, viu? Agora dessa vez eu estava sentado assistindo televisão. Doutor, e aí todo dia eu estava sentindo alguma dor como essa, não importava o que eu estava fazendo, começava essa dor. E como passava, eu pensei, não é coração, fui no gastro. Aí o gastro já me atendeu, já me passou ali o antibiótico para bactéria, já. E aí, como não passou com o antibiótico, agora eu vim para cá pro Dante. Decidi vir para cá pro pronto-socorro para contar essa história para vocês. Então, o que é que esse paciente tem? Esse paciente, desde 1 mês atrás, todo dia está tendo 1 ou mais episódios de oclusão e reperfusão espontânea. O sistema fibrinolítico natural dele está abrindo essa coronária dele naturalmente. Ainda bem, de 1 mês para cá. Só que isso é uma coisa assim, tá na iminência. Na iminência de fechar e não abrir mais. Então, um paciente de altíssimo risco, mas ele não está ocluído quando ele chega para contar essa história, até porque provavelmente recanalizou espontaneamente no Uber vindo para casa. Sim. Se ele tiver com dor agora, provavelmente o que você vai ver é um supra ou uma T hiperaguda, porque se ele tiver com dor agora é porque agora você encontrou ele ocluído. Mas como ele chega te contando a história de que doeu, o que você vai ver é o achado posterior à dor e posterior à recanalização. Quem tem supra e vai para a angioplastia primária e você recanaliza lá mecanicamente, depois a onda T inverte. Esse não foi mecanicamente, não foi o Marcos que recanalizou, foi a vida. Mas está lá a onda T pós-recanalização igualmente. Legal. Muito legal essa história. Outro achado. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que tem que ficar muito claro isso. O de Winter, a descendente anterior está ocluída. Legal. O Wellens é uma suboclusão. Tá? Então, o de Winter, eu preciso abrir coronária. O Wellens, eu posso esperar. Perfeito. Tá? Isso aí, inclusive no estudo original deles, né? Acho que vocês comentaram também, 2% dos pacientes com oclusão de DA, no estudo original dele, tinha esse padrão de Winter, né? Então, fica muito atento, que é oclusão mesmo. Porque esses são os casos que acho que gera muita angústia. Você tá com o eletro um eletro feio, um eletro de Wellens, e aí para o pessoal gera muita angústia. Mais ainda quando você não está num setor que tem hemodinâmica. Né? Mas, olha, então aí a gente vai entrar com as medidas clínicas, aí você quer dizer, aquela suboclusão que o Dr. Alencar falou, ele reperfundiu espontâneo. Você vai dar antiplaquetário, você vai dar antianginoso, controlar. Talvez ele segure 24 horas até você levar ele para um CAT. Talvez. Talvez. E que é o que, mais uma vez, na diretriz europeia, eu acho que eles acertaram em muitas coisas e algumas poderiam ter sido bem melhores mesmo. E eles contemplam isso, né? Eles colocam lá. Sim. A Mari já apresentou quais são as situações clínicas que mesmo na ausência de supra, você já vai mandar o paciente para o cateterismo direto porque ele é de muito alto risco.
É aquele paciente que chega em parada cardiorrespiratória, é aquele paciente que está com estabilidade hemodinâmica, estabilidade elétrica, dor refratária, muito alto risco. Existem os padrões que são de alto risco e que você vai mandar para o CAT dentro de 24 horas. Alterações dinâmicas de ST, inversões de onda T, supra que foi transitório, paciente que tem um score Grace acima de 140. Esses são pacientes que são classificados como de alto risco que você vai mandar para o dia seguinte. Ou seja, se a gente está falando de uma alteração que aconteceu na elétrica e foi dinâmica, mesmo que você não faça o CAT imediatamente, né? Porque de repente ele está assintomático, você não vai tratar o eletro dele ele sem dor. Sim. Mas esse é um cara que você tem que estar falando, Marcão, ó, o paciente chegou comigo aqui às 3 da tarde. Então até amanhã, antes das 3 da tarde, o CAT dele tem que estar feito. Se não ligar na madrugada. Exato. Então, às vezes a gente até gosta de fazer. Exato. Esses casos mas que a gente gosta de fazer.